João 9, do 13 ao 34. Vamos assistir o vídeo introdutório da série de João, depois nós vamos à leitura bíblica e à exposição do texto sagrado. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Está escrito assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu o cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria este expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. O cego retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir uma segunda vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo,
jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram da sinagoga. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso até agora, um culto cheio da sua presença, louvado seja o Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio do texto sagrado e que a gente saia daqui transformado pela sua palavra. Usa-me mais uma vez, Senhor, é o que eu lhe peço, orando em nome de Jesus. Amém. Nem todo mundo fica feliz quando um milagre acontece. Nem todo mundo celebra quando Deus muda uma história. Para alguns, o problema nunca é a cura, mas é o método. O problema não é o milagre, mas o dia em que ele aconteceu. O texto que nós temos diante de nós revela que os olhos dos religiosos estavam mais fechados do que os olhos do cego antes de ter sido curado. Aquele homem cego que foi curado, cego desde nascença, aquele homem simples, aquele homem sem estudo, aquele homem sem lugar de honra ao templo, não tinha nenhum local de honraria, aquele homem sem prestígio, aquele homem sem pedigree nenhum, acabou vendo mais do que todos os doutores da lei juntos. E o que foi que ele viu? Ora, ele viu Jesus, ele viu a graça, mas ele também viu a hipocrisia, ele viu a falsidade, ele viu a mentira. Sobre todas as coisas, ele viu a verdade. E a verdade fez com que ele fosse expulso da sinagoga. Nesse embate entre a experiência com Deus e a frieza da religião, há lições valiosas para a nossa vida nessa manhã. O tema do meu sermão é o cego que enxergou mais que todos os religiosos juntos. A cura aconteceu num sábado, e isso bastou para levar a fúria dos fariseus. A tradição oral dos fariseus considerava que curar no sábado era um trabalho, e portanto, um pecado. O evangelista João vai denunciar essa inversão de valores. Ele vai dizer que a lei deveria servir à vida e não o contrário. Mas os fariseus, representantes de uma religião cega e engessada, preferiram atacar Jesus do que reconhecer a evidência de que o Messias estava entre eles, de que Deus estava operando no meio deles. Ao invés de ficarem felizes com o milagre, eles simplesmente retrucaram o dia, o método e a pessoa. O texto começa com uma primeira interrogação, e essa interrogação está no versículo de número 15, mas note os dois versículos que antecedem. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. A narrativa começa com uma denúncia velada. João vai fazer uma denúncia, mas vai escondê-la. E que denúncia é essa? O homem foi levado, o homem não foi convidado. Aqui é interessantíssimo. Os religiosos vão capturar o homem e vão conduzi-lo de forma forçada, como quem entrega alguém para ser julgado. Então todo o cenário aqui é um cenário de julgamento. O homem está sendo julgado. Por quê? Porque ele foi o alvo da cura que foi feita num sábado. Para os religiosos, a cura no sábado era uma violação da regra religiosa. Não se podia fazer o bem no sábado. Curar alguém era semelhante ao trabalho.
e o trabalho seria condenado por ser feito ao sábado. O sábado então vai se transformar no campo de batalha entre a compaixão de Cristo e o legalismo humano. E quando o cego, o ex-cego, chega diante dos fariseus para ser interrogado, a pergunta dos fariseus é: como chegaste a ver? Versículo de número 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegou a ver? Eles não perguntaram sobre quem o curou, mas como ele fora curado. Perceba que aqui o foco não é a misericórdia. Tem um homem que foi cego desde o dia que nasceu. Agora ele está cego. Agora ele está vendo. Ele não está mais cego. Mas os fariseus estão preocupados com o método. Como foi? Qual foi o ritual? Como foram os passos? A graça de Deus se manifesta de maneira contundente e a única preocupação dos religiosos é se as normas foram quebradas. Sabe, meus irmãos, a cegueira da religião começa a brotar no nosso coração quando a forma é mais pesada do que a misericórdia. Bom, o que aconteceu? Pouco importa. O importante é saber como aconteceu. O que aconteceu não vale, mas o como. Ninguém está interessado se o casamento foi restaurado. Ninguém está interessado se a pessoa mudou de vida. Ninguém está interessado se a pessoa teve uma transformação. O único interesse é saber como que isso se deu. Foi de um jeito válido? Foi de um jeito bíblico? Foi do jeito da nossa religião? Ou não? Se não foi, não vale. E qual é a resposta do cego? Ora, é aquela resposta mais popular possível, ela é a mais direta possível, ela é a mais clara possível. Aplicou o lodo nos meus olhos, eu lavei os olhos e estou vendo. A resposta não tem enfeite nenhum, ele falou a verdade com simplicidade. Ele cuspiu no chão, fez barro, colocou no meu olho, mandou eu me lavar no tanque de Betsaida, eu fui até lá e agora eu estou vendo. Não tem teologia, não tem sofisticação, não tem rebuscamento de palavras, é só um testemunho, dizendo, ele cuspiu no chão, pôs o meu olho, eu lavei, e agora eu estou vendo. E aqui nós temos que enxergar que quem viveu o milagre não precisa de argumento complicado. Não precisa. Quem viveu a transformação diz, eu era cego, mas agora eu vejo. E é só. Não se tem que florear, porque o milagre é mais importante do como. Porque a coisa é mais importante que o método. Agora, a grande dificuldade, meus irmãos, é que muitas vezes eu e você estamos mais preocupados com a forma do que com o fruto. Às vezes a gente ouve dizer que alguém foi transformado pelo Evangelho e a gente já olha com desconfiança, dizendo, tá bom, mas qual igreja ele foi? A gente já olha isso com um certo julgamento de superioridade. E é muito complicado, porque isso que às vezes paira no nosso coração pode chegar até a nossa igreja. De repente, a nossa igreja pode valorizar mais os julgamentos, os regulamentos, do que o agir surpreendente da graça. Às vezes, a nossa igreja, ou as igrejas, podem deixar de se incomodar com o pecado e passar a se incomodar com o modo e o jeito com que as coisas acontecem. O cego aqui não está preocupado com modo nenhum. O cego experimentou o milagre, e ao experimentar o milagre, ele testemunha. E note que o testemunho do cego vai gerar uma certa divisão nos corações. Olha comigo o versículo de número 16 e 17. Por isso, alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode então um pecador fazer tamanhos sinais?
e houve dissensão entre eles. O milagre gera divisão na cabeça dos fariseus. Por quê? Porque você tem a teologia confrontada com a realidade. A realidade é que esse homem era cego e agora vê. Mas a religião dizia que no sábado não podia. Dizia que pecador não pode fazer sinais, logo, se Jesus faz sinais e é homem, ele é pecador. E então eles chamam o cego mais uma vez. Versículo de número 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que você tem a dizer sobre ele? O cego é extraordinário aqui, né? O cego é espetacular, o ex-cego, porque aqui ele já não é mais. Ele olha para os fariseus e diz: ora, é profeta. Quem é ele? Profeta. Lógico que é profeta. Só profeta faz isso. A ideia aqui é que está na cabeça dele Elias, Eliseu. Está na cabeça dele os profetas e os milagres dos profetas. O homem curado não recua. E saiba disso, meu irmão. Um homem transformado por Jesus não recua. Custe o que custar, ele não recua. E o cego aqui não recua. Ele olha e fala: é profeta. O cego entendeu que a graça é mais poderosa que a religião. O cego entendeu que a revelação de Deus pessoal, a transformação que ele estava experimentando, é muito superior do que a teologia estéril. E aqui nós temos o resultado disso. Quando a verdade invade a tradição, ela destrói a tradição inteirinha. Ela faz com que a tradição caia em frangalhos. Nós devemos olhar para esse cego e invejá-lo de forma santa. Por quê? Porque diante da oposição nós temos que olhar e responder como ele. Quem é Jesus? É um homem de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu e você não podemos nos acovardar e não podemos negar aquilo que os nossos olhos estão vendo, mesmo que haja oposição contra nós. Bom, o ceticismo nunca vai aceitar o milagre. E mesmo o cego dizendo tais coisas, a religião vai arrumar um jeito de tentar driblar o milagre. Olha o que os judeus, os fariseus, os religiosos vão fazer. Versículo de número 18 e 19. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Bom, não tem como negar que esse homem está dizendo que Jesus o curou. Vamos negar que ele é doente. Vamos negar que ele tenha sido cego. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar os pais e vamos interrogar os pais. Olha como a cena está se desenrolando. Foram lá, capturaram o cego, agora põe o cego de lado e mandam chamar os pais. Vamos ligeirinho, chama o pai e a mãe desse menino. Menino, 30 anos de cegueira, menino ele não é. Chama quem pariu esse homem. E eles começam a interrogar: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? A pergunta é tão nojenta, ela dá tanta raiva, porque já coloca os pais como mentirosos. Este é o cego a quem vocês dizeis que era cego? Como, pois, ele vê agora? Conta a verdade. Conta para nós que ele nunca foi cego. Conta para nós. Isso é bobagem. Nunca foi cego. O que a religião está fazendo é colocar o milagre sob suspeita. A incredulidade, ela está tão enraizada nos judeus, nos fariseus, nos religiosos, que nem os fatos evidentes são levados em conta. Ora, todo mundo sabia que aquele homem era cego. Quantas vezes aquele homem não foi visto pedindo esmola durante tantos anos? A gente precisa trazer algumas cenas na nossa cabeça. Eu sou de Jundiaí.
E Jundiaí tinha uma figura chamada Maria dos Pacotes. A Maria dos Pacotes andava para cima e para baixo, cheio de pacote. Em Jundiaí tinha vários. Jundiaí tinha o Babi, que imitava o Michael Jackson. Tinha o Pantera, que vendia pipoca. Jundiaí tinha o João Louco, tinha um monte desses. Todo jundiaense conhece essas figuras. Eu sou jundiaense, eu nasci lá. E se você nasceu em alguma cidade, em algum bairro, sempre tem algum louquinho conhecido, um mendigo conhecido, alguém que tem algum problema conhecido. Meus irmãos, esse homem é cego desde nascença. Quem não conhecia esse homem nessa cidade? Quem não conhecia esse homem nessa cidade? Todo mundo conhecia. Só que a religião cega, ela não está preocupada em investigar para aprender nada. Ela só investiga para invalidar. O cético, ele não aceita o milagre, não é por causa do milagre, nem por causa das evidências, mas porque o seu coração está tão endurecido, está tão de pedra, que ele não vê um palmo na frente do nariz. E aqui eu quero confrontar a sua incredulidade. Você ainda acredita que Deus pode transformar vidas, irmãos? Você ainda acredita que Deus pode mudar aquilo que parece improvável? Você tem que acreditar que Deus ainda salva casamento, que Deus ainda salva filho, que Deus ainda salva carreira. Você tem que acreditar. Por quê? Porque Deus ainda transforma vidas. Mas quando Deus transforma vidas, a gente tem que estar disposto a reconhecer, mesmo fora da nossa expectativa. Às vezes a gente só aceita a transformação que é do nosso jeito. O perigo é que quando a gente não acredita mais no agir de Deus, talvez a gente já não acredite mais em Deus há muito tempo. Igrejas em que Deus para de agir são igrejas em que Deus já foi embora faz muito tempo. E a reação dos familiares? Ora, os familiares vão estar cheios de medo. Olha comigo o versículo de número 20 até o versículo de número 23. Então os pais responderam. Mas espera um pouquinho, eu vou ler primeiro o versículo de número 22, para você entender bem. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado, já haviam decidido que se alguém confessasse ser Jesus o Messias, esse seria expulso da sinagoga, seria expulso da sociedade, seria expulso da comunidade. Então, com medo, eles responderam da seguinte forma, versículo de número 20, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora. Nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Tiraram o corpo fora. Não sabemos de nada. Bom, se vocês querem saber, pergunte a ele. Ele tem idade. Ele falará de si mesmo. Chame-o. Interroguem-no. Os pais confirmam o nome, mas por causa do medo evitam o nome. Confirmam o fato, mas evitam o nome. O medo da exclusão às vezes é tão poderoso, que ele vai falar mais alto do que a gratidão pela cura do filho. Percebe que aqui é uma cena muito triste. Porque os pais, imagina, meus queridos, imagina um filho cego desde o primeiro dia de vida. Eu não sei qual seria o nível de dificuldade que um pai enfrentaria. O filho precisando de um milagre durante toda a vida. O milagre chega. E eles com medo não conseguem agradecer. O medo é tamanho, o medo vai paralisar o louvor, o amor, a gratidão, o testemunho. E esse medo é tão grande que eles se escondem, que eles se retiram. A gente precisa lutar muito contra o medo, porque onde o medo reina, a fé se cala. Onde o medo reina, a verdade se esconde. Onde o medo triunfa, o mal prospera. E aqui é muito triste ver que o medo venceu a família. Quantos de nós já deixamos de honrar a Cristo por medo das críticas?
Quanto de nós já negligenciou o testemunho por causa da religião? Alguém disse uma coisa para mim e está martelando na minha cabeça, falou: pastor, de vez em quando a gente podia fazer um tempo para testemunhar, não podia? E eu falei: eu acho que isso poderia ser feito mesmo, porque às vezes, por causa da nossa religiosidade, do nosso sistema, a gente cala o testemunho de vitória. Tem tanta gente que experimenta milagre, que se a gente ouvisse, a gente ficaria mais forte. O sistema religioso não pode abafar a liberdade do testemunho. E você não pode se calar em ambientes hostis, e mesmo que você esteja com medo. E o cego aqui vai nos ensinar uma tremenda lição. Olha comigo o versículo de número 24 até o 27. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Bom, a família diz que ele é cego desde sempre. E disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que Jesus é pecador. Vamos? Trata aqui de dar glória a Deus. Diz: eu não sei como ele me curou, eu sei que ele é pecador. Diga que ele é pecador. Olha a resposta do cego: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso é com vocês. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Então perguntaram: que te fez ele? Como lhe abriu os olhos? E a resposta do versículo 27 então é maravilhosa. Eu já disse uma vez e vocês não atenderam. Querem ouvir uma segunda vez? Por quê? Vocês querem porventura se tornar discípulos dele? É isso que vocês querem? Querem que eu conte várias vezes por quê? Vocês querem se tornar discípulo de Jesus? O cego está sob pressão, o ex-cego está sob pressão gigantesca. Os fariseus vão convocá-lo pela segunda vez. O pai e a mãe dele estão ali do lado. Querem coagi-lo a negar quem Jesus é. Eles estão dizendo: diga que Jesus é um impostor. Mas quanto mais eles insistem, mais ousadia e até uma pitada de senso de humor e ironia sai do cego. É lindo isso, porque o cego está ficando como um gigante. O homem que estava no canto sem nome, agora é uma fortaleza inexpugnável. E ele olha para aquela turba de religiosos e diz: vocês querem virar discípulo dele? É isso? Querem também experimentar o milagre? Parem de se fazer de fortes, se rendam então. A resposta dele humilha os arrogantes e exalta a glória de Deus. A fé verdadeira, ela triunfa sobre a hostilidade. O homem que era cego agora enxerga, e com essa visão transformada, agora ele fala. E por que ele fala? Ora, meus irmãos, porque quem viu a luz nunca mais se curva à escuridão. Quem viu a luz nunca mais se dobra à escuridão. O cego aqui é o maior evangelista dessa história. Poderoso, destemido, audaz. E isso muda alguma coisa da cabeça dos religiosos? Muda nada. Olha o versículo de número 28 e 29. Então o injuriaram. Aqui a ideia de injuriar, de proferir injúrias para ele. Os judeus e os fariseus são muito teatrais nos seus atos. Então aqui eles começaram a jogar poeira para cima, cuspir no chão, bater no peito, xingar ele. Eles começaram a fazer um teatro. A ideia aqui de injuriar é jogar terra sobre ele, é dizer, é proferir insultos, impropérios. Versículo 18: discípulo dele és tu, nós somos de Moisés. Aí eles ficam limpinhos de novo, né? Nós sabemos que Deus falou por Moisés. Esse aí, a gente nem sabe onde é. Discípulo desse só pode ser você, que não tem eira nem beira. Você que não tem nome nem sobrenome. Nós não.
Nós somos discípulos de Moisés. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão apelando mais uma vez para a tradição para invalidar a experiência. Eles estão olhando para a tradição, eles estão dizendo, sabe há quanto tempo Moisés é o nosso Moisés? Há mais de 1400 anos. Você não é nada. Quando eles recorrem à tradição, eles nem se deram conta que a tradição sem revelação é religião vazia. E é isso. Ser fiel à tradição e não a Cristo é ser fiel a um ídolo. Entenda bem isso. Fidelidade à tradição é idolatria. O cego aqui está testemunhando de Cristo, mas a religião que idolatra métodos, que idolatra dias, que idolatra nomes, não é capaz de dar um passo. Meus irmãos, sabe o que tinha que estar acontecendo com esse texto aqui? Eles tinham que fazer uma grande festa, porque esse homem era cego, agora vê. O que tinha que estar acontecendo aqui? Eles tinham que estar abraçados, cantando e dançando. Mas a religião é assim. A religião não se alegra, a religião não se dobra, a religião se apega às suas tradições e ali ela fica. Mas contra ela tem um testemunho inamovível. Olha o versículo de número 30 a 33. Eles esqueceram que o cego não foi transformado pela religião, mas foi transformado por Jesus. E aqui, o cego se levanta. Versículo de número 30. Respondeu o homem: é muito de se estranhar que vocês não sabem de onde ele é. É como se ele dissesse, isso eu já sei que vocês não conhecem ele. Vocês não sabem nada dele. Mas estranha porque vocês são os religiosos. Vocês tinham que saber quem ele é. Mas o que eu sei foi que ele me abriu os olhos. E aqui todos nós sabemos, é o cego dizendo para os fariseus, o cego ensinando teologia para os fariseus. Todos nós sabemos que Deus não atende pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade, este Deus atende. Ele está dizendo, Jesus é obediente a Deus. Ele está obedecendo a Deus, não vocês. Desde que há mundo, irmãos, às vezes o argumento mais natural é o argumento mais teológico. Desde que há mundo, jamais se ouviu que Deus tenha aberto que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Nunca se ouviu essa história. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. O versículo de número 30 mantém o jeitão irônico do ex-cego. Como é possível vocês não saberem? Como é possível vocês não conhecerem? A pergunta aqui é uma pergunta retórica. Lógico que vocês sabem. Vocês não são ignorantes. Vocês são incrédulos. No versículo de número 31, ele vai dizer, vocês sabem da verdade. Deus não ouve pecadores. Ele ouve aqueles que o temem. E no versículo de número 32, então, é contundente. Jamais se ouviu que um cego de nascença voltasse a enxergar. É sem precedentes. É algo único, só pode ser um sinal de Deus. E no versículo de número 33, ele encerra, né? É a cereja do bolo. Se Jesus não fosse de Deus, ele não teria poder para realizar esse milagre. Interessante que a teologia sólida do ex-cego é vinda de alguém que não tem formação religiosa, mas é vinda de alguém que tem relação transformacional. Isto é, a única relação que ele teve foi a transformação que ele viveu. Como é que a história vai terminar? Bom, a história vai terminar com a rejeição final do cego. Versículo de número 34, responderam eles ao cego,
tu nasceste todo em pecado. Lembra do início do sermão do domingo passado? Quem pecou? Ele ou seus pais? Qual era a teologia da época? Causa e consequência. Se alguém é cego é porque ele pecou. Mas como ele é cego desde nascença, quem pecou foi o pai. Então os fariseus vão olhar, você nasceu todo em pecado, é todo lascado. Ensina a nós. Provavelmente cuspiram no chão mais uma vez. E expulsaram o homem da religião, da sinagoga. Expulsaram o homem do judaísmo. Colocaram o homem para fora do judaísmo. Incapazes de responder com argumentos. Os fariseus apelaram para o preconceito. Desqualificaram o homem por causa da sua origem. Assumiram a postura de superioridade. Limparam o peito. Excluíram o homem. E seguiram a vida. Mas aqui há uma ironia. Ser expulso do sistema é muito leve quando se é acolhido por Cristo. E a exclusão dos homens pode ser o caminho para a inclusão com Cristo. Grava bem isso. A exclusão dos homens pode ser o caminho para uma nova identidade, para uma nova finalidade, para uma nova conclusão. Falando em conclusão, concluo o meu sermão. O homem passou a vida inteira na escuridão. Foi marginalizado, foi ignorado, foi rotulado como maldito por não ser cego. Viveu de esmolas, sobrevivia às margens do templo. Estava fora da luz e da dignidade, estava fora de tudo. Mas quando Jesus passa, tudo muda. E o que era lama, vira cura. O que era marginal, vira testemunha. O que era invisível, passa a enxergar com os olhos da alma. E essa alma desperta, enfrenta. A alma desperta, enfrenta os fariseus. O cego perde o medo. Quantas vezes com medo de apanhar? Quantas vezes com medo de receber alguma coisa danosa e nociva? Quantas vezes com medo de ser conduzido ao abismo? Agora, ele não tem mais medo. Não tem teologia nenhuma, não tem formação nenhuma, mas tem a convicção de quem Jesus é e da cura. E quando a gente tem convicção de quem curou, a gente encara qualquer tribunal. O homem cego viu mais do que todos os homens que estavam ao redor. E o que foi que ele viu? Ele viu o Salvador. É verdade que ao ver o Salvador, ele foi expulso, mas ele viu. Ele viu Jesus, ele viu a verdade, ele viu a hipocrisia. Ele se manteve fiel. É interessante aqui que ele perde o templo, e ele perde o templo, mas ele ganha a presença. Ele perde os homens, mas ele ganha Deus. Ele perde a religião, mas ele ganha a alma. Ele perde a denominação, mas ele ganha o céu. No final do capítulo é extraordinário, e fica a dica para você ler na sua casa. No final do capítulo, Jesus reencontra o cego. Jesus volta para ele, e aqui é lindo isso. Quando os homens abandonam o cego, Jesus vai em busca dele. É incrível isso. Por quê? Por que isso ocorre? Ora, meus irmãos, porque quando a gente se decide por Cristo, a gente nunca mais fica sozinho. O cego viu com o coração, e esse ver foi tão poderoso, que ele passou a ter Jesus como companhia de viagem, para o resto da viagem. O ponto alto da narrativa não é a cura, é o reencontro, é Cristo indo buscá-lo. Cristo que o curou no início, volta para ele no fim. E assim é a vida conosco. Aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar. Aquele que começou lá atrás, vai ser fiel até o final. E ele não nos vai dar apenas olhos abertos, não.
Ele vai nos dar revelação, confissão, adoração, crença, força, coragem, testemunho e fé. E se você, assim como eu, assim como o cego, talvez em algum momento tenha sido empurrado para fora, talvez você também tenha sentido o peso da rejeição, talvez você também tenha vivido à margem. Esse texto é para você, esse texto é para mim, esse texto é para nós todos. Porque hoje, mais uma vez, Cristo nos encontra no caminho. E Cristo nos faz nos lembrar que aqueles que não negam a sua graça, jamais serão esquecidos por Ele. E se você não negou o testemunho, tenha certeza que numa hora ou outra, Jesus irá até o seu encontro e se colocará do seu lado. Porque no final das contas, a luz que nos guia não vem do templo, não vem da religião, não vem da tradição. A luz que nos guia é o encontro vivo e verdadeiro com o Filho do Homem, com Jesus Cristo, o Senhor. Seja encontrado por Cristo, tenha os seus olhos abertos e sua vida transformada para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse sermão. Obrigado, Deus, por esse texto. Que o testemunho do ex-cego enche o nosso coração de coragem para continuarmos na caminhada que o Senhor mesmo nos deu. Não nos deixe naufragar, não nos deixe fraquejar. Nos mantenha firmes, mesmo que sejamos interrogados, que os nossos sejam, e que sejamos expulsos. Está tudo certo. Se o Senhor estiver conosco, enfrentamos 1000 batalhas, como se não fossem nenhuma. Muito obrigado por tudo. Eu te amo cada vez mais. E sou grato ao Senhor. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.